Lucas capítulo 1, nós leremos os versículos de 1 a 4. Lucas capítulo 1, versículos de 1 a 4. E eu quero nessa manhã falar com você sobre o conhecimento de Jesus com solidez. Conhecimento de Jesus com solidez. Lucas capítulo 1, versículos de 1 a 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Conhecimento de Jesus com solidez. Meus irmãos, estamos entrando nas comemorações de mais um Natal, e o fim do ano chegou. Semana que vem na outra semana entramos no mês de dezembro. E é interessante como que o cristianismo concorre com muitas figuras culturais e folclóricas quando se comemoram os eventos de Jesus. É coelho, é chocolate, são luzes, Papai Noel, renas. Se não houver cuidado, perdemos muito rapidamente os fundamentos da fé cristã para estas figuras bonitas, atraentes, mas que nada tem a ver com o nosso Redentor. Qual era a preocupação de Lucas para com Teófilo? O nome Teófilo significa amigo de Deus ou amado por Deus. É um nome extraordinário. Lucas escreve para Teófilo para apresentar um relato ordenado e detalhado sobre a vida de Jesus, a fim de dar a Teófilo plena certeza das coisas em que fora instruído. O objetivo era fortalecer a fé de Teófilo, que já havia recebido algum ensino sobre Cristo. Provavelmente, ele era discípulo do próprio Lucas. Era um homem que tinha uma proeminência na cultura, um grego, tinha um relacionamento muito forte nas castas mais elevadas da cultura grega, e teve contato com o Evangelho, provavelmente uniu-se à fé cristã, mas ainda não tinha conhecimento profundo acerca de Jesus. Então, o Evangelho de Lucas é um relato investigativo e confiável para garantir que o leitor tivesse certeza de verdades sobre Jesus. Versículo 4, ele vai dizer, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Meu irmão, minha irmã, qual é a pergunta primeira do nosso breve catecismo, quando nós falamos sobre conhecimento de Deus, conhecimento de Jesus? Qual é? Qual é o fim principal do homem? Qual é a resposta? O fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o fim principal do homem. Para que nós o façamos, é desejável que nós conheçamos esse Deus. O nosso documento de fé começa com a pergunta fundamental acerca do que Deus quer de nós. Vivemos para a sua glória, para glorificá-lo e desfrutar dessa presença, desse poder, desta glória, já e no futuro. Por isso que Teófilo está tendo a rica oportunidade de receber instruções consistentes, graúdas. Lucas, um discípulo, Lucas também era médico, caminhou com Paulo, viu Paulo
viver e praticar e pregar o Evangelho, foi impactado pelo Evangelho de Cristo através da vida de Paulo, através do ministério de Paulo, e este homem resolveu escrever 2 lindos textos, o Evangelho de Jesus, narrando a história de Jesus e a história da igreja, o livro de Atos. E ele então faz uma profunda investigação para dar a alguém, e através desse alguém, a um grupo mais elitizado da cultura grega, sobre a pessoa de Jesus e sobre a igreja. E isto é extraordinário. Esta deve ser também a nossa preocupação. Essa deve ser também a nossa preocupação, não apenas conhecer a Deus, não apenas ter uma relação de conhecimento de Deus, mas sobretudo de transferir, de falar, de propagar, de falar do poder de Deus acerca de Jesus, porque essa é a nossa maior responsabilidade como cristão. Conhecer a Deus Pai, conhecer a Deus Filho, conhecer o Espírito Santo, mas sobretudo testemunhar, pregar, anunciar a nossa cultura acerca de Jesus Cristo. Então, quando está chegando o Natal, eu quero ajudar você nesta manhã a pensar um pouco mais seriamente sobre isto. Porque, vamos convir, meus irmãos, vamos convir. Vivemos numa cultura que é cristianizada. Vivemos numa cultura que conhece o Evangelho. Poucas pessoas na nossa cidade não ouviram falar de Jesus. Mas é muito diferente, é bastante diferente. Ter um conhecimento raso, ter um conhecimento frágil, pueril, do que ter um conhecimento consistente, vigoroso, acurado, por alguém que conhece a Jesus e que transmite esse conhecimento. Essa é a tarefa da igreja. E como nós vamos comemorar mais o Natal, eu preciso chamar a sua atenção para essa responsabilidade, mamãe, que é sua, para essa responsabilidade, papai, que é sua. Vovó e vovô, são nossas responsabilidades viver nessa cultura como discípulos e discípulas de Jesus, que de fato conhecem Jesus e dão bom testemunho nessa cultura sobre a pessoa de Jesus. Isso é fundamental para uma igreja vigorosa, uma igreja proclamadora, uma igreja que quer fazer diferença nessa geração que Deus está nos dando. Portanto, como podemos ter um conhecimento sólido sobre Jesus? Em primeiro lugar, estudando a palavra de Deus. Isso é óbvio. Lucas abre o seu evangelho declarando o seu propósito: registrar com exatidão a vida de Jesus. Ele não escreve a partir de boatos ou tradições distorcidas, não. Mas se apoia em testemunhas oculares e numa investigação cuidadosa. Seu desejo era que Teófilo e cada um de nós tivesse plena certeza da fé recebida. Meus irmãos, vivemos num tempo em que muitos repetem frases feitas, frases prontas, ou seguem crenças muito superficiais, muito rasteiras, sem ter um aprofundamento na sua fé. Mas fé verdadeira não é superstição, nem herança cultural automática. Nós não transmitimos a nossa fé aos nossos filhos apenas por práticas religiosas. É muito mais que isso. É fundamental que dentro de casa a Bíblia seja o nosso mapa. É fundamental que dentro de casa a Bíblia seja a nossa bússola. É fundamental que dentro de casa a Bíblia ocupe a centralidade da nossa adoração, da nossa devoção. É fundamental que a palavra de Deus seja o nosso guia diário, que os nossos filhos sejam impactados, movidos, levados a uma relação de familiaridade, de pessoalidade com a palavra de Deus. Isso é fundamental, meu irmão. Não basta ser crente, não basta ser presbiteriano do Papa Amarelo. Tem que ser alguém que de fato conheça a palavra de Deus. Alguém que estude a palavra de Deus, alguém que leia a palavra de Deus e conheça Jesus profundamente através das Escrituras.
Nós não temos mais tempo de vivermos uma vida distanciada de uma relação de pessoalidade com o Evangelho pelas Escrituras. Nossos filhos serão arguidos, serão questionados acerca dos seus valores, acerca das suas práticas evangélicas, religiosas. Eles serão arguidos dentro da escola, na vizinhança, no meio da comunidade, acerca por que ele executa certas práticas religiosas, por que ele faz oração, por que ele vem à igreja. E eles precisam ter respostas muito consistentes para responder a cada um acerca da esperança que habita o seu coração. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos negligenciar dentro de casa esse tempo precioso, esse tempo especial, em que nós pegamos os nossos filhos, colocamos em torno da mesa, ou no sofá, ou no chão, e abrimos a palavra de Deus e vamos descortinando para eles o que a palavra de Deus fala sobre Jesus, sobre Jesus. Ele precisa ouvir da boca do papai, da boca da mamãe, nessa relação de pessoalidade, nessa relação de intimidade, nessa relação de conhecimento bíblico acerca da pessoa de Jesus. Isto é fundamental. O cristianismo está fincado, está enraizado. Ele, como diz John Wesley, o Evangelho é Jesus Cristo. Se nós não tivermos um bom conhecimento bíblico, um aprofundamento bíblico acerca da pessoa de Jesus, no Antigo e no Novo Testamento, a nossa fé está comprometida sobre as verdades mais profundas que nós podemos conhecer sobre Jesus. Nós não podemos falar das histórias sem conhecermos o autor da história. Nós não podemos falar das histórias bíblicas sem conhecermos o autor dessa história. Aquele que enviou Jesus, aquele que amou-nos de tal modo que enviou Jesus na forma de bebê e sendo na manjedoura, se fez gente. Oh, meu irmão, minha irmã, são histórias lindas, mas isso tem um valor extraordinário, isso tem uma profundidade teológica profunda, está lastreado em todo o Antigo Testamento. É desejável, mamãe, é desejável, papai, que você conte essa história, que você leia a palavra de Deus, que você traga essa narrativa à mente, ao coração do seu filho, porque haverão dias em que nós teremos grandes dificuldades de termos, anote o que esse velho pastor está dizendo, de termos a palavra de Deus hoje tão fácil em nossa mente, em nosso coração e em nossa casa. A palavra de Deus é pérola, a palavra de Deus é bússola, a palavra de Deus norteia, é um mapa que nos conduz à pessoa de Deus, ela nos leva ao conhecimento profundo de Deus. Lucas, ao fazer a sua averiguação para falar do Evangelho a um dos seus discípulos, ele foi sério, ele foi profundo. Ele não foi rasteiro, ele não transmitiu tradições, ele não transmitiu um conhecimento raso, não. Ele foi profundo na Escritura Sagrada para falar de Jesus. É o que você deve fazer com seu filho, é o que você deve fazer com a sua filha, é o que você deve fazer com a sua neta e com o seu neto. Você pode falar de Papai Noel, você pode falar de árvore de Natal, você pode dar presente, mas você não pode jamais deixar de conduzir o seu filho pelas páginas extraordinárias da palavra de Deus. E em segundo lugar, como podemos ter um conhecimento sólido sobre Jesus? Vivendo em comunhão com o povo de Deus. Acabamos de batizar a Liz, está lá no colo da avó. Essa menina é uma bênção, nasceu dentro de uma família que está integrada à família da fé, ao povo de Deus, pertence à família Silva Jardim. Hoje, ela adentrou a família da fé a partir do sacramento do batismo. A partir de agora, ela é membro dessa igreja. Ela assume a membresia dessa igreja, e aqui ela vai construir a sua identidade cristã. Oxalá que Deus permita que ela cresça entre nós, e assim como as suas irmãzinhas chegaram, ela venha a conhecer Jesus, a se relacionar com a fé, a conhecer a fé cristã, e que ela possa, entre nós, desenvolver um profundo amor por Deus, uma profunda dedicação a Deus, e conhecer Jesus Cristo através dessa vivência na comunidade de fé. Meus irmãos, hoje a igreja ela é
fundamental para a formação, para a gestação, para a educação cristã. Uma família que é distanciada dessa vivência na comunidade de fé, seus filhos padecem de uma ignorância acerca da palavra, acerca do evangelho, acerca da pessoa de Jesus. Deus tem nos dado pais com muita responsabilidade. Eu louvo a Deus porque eu tenho recebido alguns vídeos aqui no meu WhatsApp, algumas imagens, alguns videozinhos muito caseiros, mas muito significativos, de pais que dentro de casa leem a Bíblia com seus filhos, os filhos estão decorando a palavra de Deus, e eles saem daqui cantando nos carros. Gente, isso é maravilhoso. Os desdobramentos que decorrem de uma relação profunda com o povo de Deus, na casa de Deus, servindo a Deus, sempre isso faz uma profunda mudança, marca indelevelmente a história, a alma de uma criança que desde pequenininha é exposta à comunidade de fé. A nossa igreja tem se ocupado disso. A nossa igreja tem se ocupado através de mães, através de avós, de irmãs queridas, de irmãos queridos, que têm o dom da palavra, que se dedicam ao ensino, que se colocam gentilmente, de modo muito voluntariamente. Isso já há várias e várias gerações. Nós temos aqui algumas cabecinhas brancas que, quando chegaram na igreja, assumiram lá o seu espaço no Ministério Infantil, dando aula para as crianças. Não é, Isabel? Por quê? Porque compreende a importância de, na igreja, aqui, na escola dominical, contarem, lerem a Bíblia e falarem acerca da pessoa de Jesus. Isto é um patrimônio, isto é um valor inegociável que uma família pode oferecer e deixar para os seus filhos, a vivência na comunidade de fé, crescer nessa ambiência em que a palavra de Deus é transferida de vários modos, através da leitura bíblica, através das orações, através dos cânticos, através das atividades lúdicas. Ou seja, a igreja é uma comunidade que vive e anuncia o evangelho, a palavra de Deus. Lucas foi impactado pelo evangelho, acompanhando o ministério de Paulo. Lucas foi impactado pelo evangelho, vendo igrejas nascerem, vendo ministros serem ordenados. Lucas, enquanto estava acompanhando e registrando historicamente a história de Paulo, esse Jesus que estava tão forte, vivenciado na vida do apóstolo Paulo, impactou indelevelmente a sua alma, transformou seu coração, renovou a sua mente, e ele então teve uma relação pessoal com Jesus, e agora ele corajosamente quer fazer um registro e deixar um legado para a história, para que alguém especialmente chegado a ele, Teófilo, possa conhecer Jesus Cristo a partir de uma relação de conhecimento profundo de Jesus. Essa é a nossa responsabilidade como cristão. Quando nós fizemos em 2018 60 anos de organização, a nossa irmã Maria Helena escreveu um livro, um devocionário, não é, irmã? Da sua experiência aqui na igreja, acerca do seu desenvolvimento no seu ministério, acerca da fé, da oração e da família. Agora está escrevendo um outro texto com 100 páginas, 100 histórias sobre a nossa igreja. Ela quer deixar registrado o que a igreja, o que o evangelho tem impactado a sua vida, a sua história, para as próximas gerações. Esse é o nosso legado. Esse é o nosso legado. Meu irmão, se você não se ocupar disso, você está sendo relapso para com o evangelho dentro de casa, o evangelho dentro da sua família, o evangelho na vida dos seus vizinhos. É desejável que você tenha uma vivência profunda, consistente, não mais ou menos, não faz de conta, não apenas de domingo, não apenas de frequência algumas reuniões, não, mas uma relação pessoal, uma relação diária, uma relação profunda com o povo de Deus, ser impactado pela palavra de Deus junto ao povo de Deus e ser um testemunha fiel, vigoroso, consistente,
do Evangelho, do Cristo que habita em você, do Cristo que transformou sua mente, do Cristo que renovou sua história, do Cristo que faz diferença na tua vida, e que você possa ser um testemunha fiel, vigoroso, consistente da obra de Cristo no mundo. O que Ele pode fazer na vida do teu amigo, na vida do teu vizinho, na vida do teu parente, o que Ele fez na tua vida, Ele pode fazer na vida das pessoas. Se não for isso, meu irmão, me desculpe, não há Evangelho, não há cristianismo, não há Jesus, porque Jesus é uma relação visceral. Eu não sei como você comemora o Natal, eu não sei como você comemora a Páscoa, mas nós cristãos não temos outro modo de comemorar o Natal, senão tributar glórias, honras e louvores ao Deus Emanuel, ao Deus que desceu do céu, ao Deus que se esvaziou, ao Deus que se aproximou de nós, ao Deus que se fez gente como eu e você, ao Deus que amou a mim e a você, ao Deus que foi até as últimas consequências por amor a você e a mim, ao meu irmão. Essa relação, essa vivência, essa profundidade é desejável, pessoalidade, senão nós temos um grave prejuízo na nosso testemunho, no nosso vigor, na nossa forma de traduzir. A fé se fortalece quando buscamos conhecer Jesus de perto, lendo, meditando, observando o que Ele fez e o que Ele falou. Assim ganhamos confiança para falar dEle com amor, com sabedoria e com muita coragem e intrepidez. É desejável que nós nutramos essa relação dentro da comunidade que nos anima. Eu estou fazendo um treinamento aqui com alguns líderes da igreja sobre discipulado, e o nosso desafio para os próximos anos é que cada membro da igreja seja um discipulador, que cada casa seja uma pequena igreja, que nós possamos, após um treinamento com toda a liderança e com todos os membros da igreja, podemos ter maior habilidade, melhores ferramentas, mais encorajamento para que nós de fato possamos testemunhar, falar, pregar, dizer aquilo que Jesus está fazendo na minha vida e na minha família. E eu me alegro por ver algumas pessoas que são muito tímidas, muito acanhadas, muito discretas, mas que têm uma vida pessoal consistente com Jesus e estão abrindo a boca e falando. Isso me traz uma alegria profunda, porque a igreja tem essa função de treinar, de capacitar, de equipar, de dar ferramentas, de dar empoderamento para que você possa falar com propriedade, com experiência vivenciada acerca do Evangelho. Em terceiro lugar, como podemos ter um conhecimento sólido sobre Jesus? Desenvolvendo um relacionamento pessoal com Deus em Jesus Cristo. Conhecer a Cristo, meu irmão, não é apenas acumular informações. Você pode vir à igreja e todo domingo você vai ter um sermão, de manhã você vai ter uma reflexão bíblica, vai ter uma aula de 50 minutos todos os domingos. À noite tem outro culto, outro sermão, e você pode ter uma relação de conhecimento a partir daquilo que você escuta aqui. Você vai formando algum conhecimento. Você pode ter uma relação mais superficial, mas relação profunda. Conhecimento profundo é uma relação de pessoalidade. É um desejo, é uma exigência da própria fé cristã, ter uma relação de pessoalidade com Jesus. É importante você ler a Bíblia, é importante você vir na igreja, mas se essas duas coisas não estão atreladas a uma relação de pessoalidade com Jesus, eu quero dizer para você que falta muito para você. Falta, eu diria, o essencial. Essa relação visceral, em que renova a sua mente, oxigena o seu coração, trata o seu caráter, a sua personalidade, santifica você. Essa relação de um amor pleno, de um amor perfeito, de um amor poderoso, de um amor que conhece as suas fraquezas, as suas debilidades, as suas inconsistências, um amor que vai às últimas consequências por você e que não abre mão de você, e que você tem a relação de pertença a Ele, e que você vive essa realidade diária. Meu irmão, isso é fundamental. Quando nós falamos de Jesus, nós precisamos ter propriedade para falar de Jesus. As pessoas estão cansadas de faz de conta, de falar, de palavra. A cultura hoje está cansada de gente que prega Jesus, que fala de Jesus um monte. Tem muita gente falando de Jesus, mas falar com
autoridade de quem de fato vivencia diariamente essa relação de pessoalidade, de dependência, de confiança, de entrega, de renúncia ao poderio, ao senhorio de Cristo. Isto muda. Isso muda o nosso discurso, isso empodera a nossa fala, porque nós estamos falando de quem de fato conhece pessoalmente a Jesus Cristo, o Senhor do nosso Natal. Lucas, quando resolve escrever o seu evangelho, ele fala, muitos desejaram fazer, muitos se esforçaram, e ele fala, ministros da palavra falaram, e através desses ministros da palavra que ele conheceu a Jesus, e agora, como discípulo de Jesus, ele está envolvido em falar de Jesus de um modo profundo, e então, ele vai perscrutar, ele vai vivenciar, e ele vai relacionar-se profundamente com Jesus. Então, o que brota do coração desse homem, da mente desse homem, é um evangelho que revela o Cristo da nossa fé. Oh, meu irmão, oxalá que você nesse Natal possa, dentro de casa, na intimidade do lar, dar esse testemunho vibrante ao coração da família. Dar um testemunho de pessoalidade com Jesus, aquele filho que está meio distante da fé. Nesse período do Natal, prepare-se para isso, prepare-se para receber os parentes, aqueles filhos distantes que virão para o seu Natal. Faça um Natal diferente na tua casa. Celebre o Natal de Jesus dentro da tua casa. Que haja muita comilança, que haja muita festa, que haja muitas coisas, mas que não falte um testemunho consistente de uma pessoalidade com Cristo da fé, e você possa ver os desdobramentos na tua vida e na vida dos teus, do que o evangelho bem pregado produz na vida e no coração das pessoas. Vivemos numa cultura de muita puerilidade, ou seja, muito rasteiro. Muitas pessoas conhecem Jesus de ouvir dizer. Muitas pessoas não conhecem Jesus pelas Escrituras. Muitas pessoas não conhecem Jesus de uma relação comunitária como nós estamos desfrutando entre nós. Pouquíssimas pessoas conhecem Jesus numa relação pessoal. E se você tem isto, meu irmão, se capacite, se coloque diante de Deus e dê um testemunho vibrante, um testemunho consistente. Abra sua boca e fale, escreva para as pessoas, use o seu celular, use as mídias sociais, mas fale com propriedade da pessoa maravilhosa de Jesus, porque assim então, nós daremos um testemunho com solidez, consistente sobre quem é Jesus. Que Deus nos abençoe.